O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está na verdade fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam o modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a Fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes. Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas, como a gravidade seria tão forte em uma terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleo mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador,
Então, se todos os planetas e o Sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a Idade do Bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a era dos dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária.
Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas, falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar.
E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra.